Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, onde nós celebramos a festa da Transfiguração, contemplamos essa cena onde Jesus Cristo vai com 3 discípulos para rezar no Monte Tabor. Pedro, João e Tiago. E lá eles estavam. Jesus estava rezando. Esses discípulos, eles caem ali num sono e eles vão cada vez mais ali como que adormecendo. Mas naquela cena, Jesus Cristo fica transfigurado. E o que significa essa transfiguração? Jesus, ele antecipa a visão da glória aos seus discípulos. Por isso que eles vão acordar e vão ali contemplar a presença de Jesus transfigurado com aquela veste branca e com um rosto brilhante, como se ele desse uma antecipação dessa experiência do seu corpo glorioso, da visão beatífica no céu. E ali aparece Moisés e Elias, a lei e os profetas. Nós temos nessas 3 figuras, Jesus, Moisés e Elias, e nessa cena do Monte Tabor, algo muito essencial para a nossa vida. Porque o nosso primeiro encontro, ele acontece assim. Ele acontece como se fosse uma experiência do Monte Tabor. Essa experiência onde nós começamos a realmente experimentar uma antecipação da glória eterna. Porque nós temos essa experiência com Cristo ressuscitado. Mas nessa experiência com Cristo ressuscitado, algo no nosso coração é motivado. Primeiramente, a primeira motivação é a vivência da lei, é o anseio de plenitude, e a segunda motivação do nosso interior é sim a profecia, que é o verdadeiro ensinamento. Nós começamos a nos abrir às exortações para uma verdadeira conversão, para uma verdadeira prática da lei. Por isso que Jesus está entre a lei e os profetas, porque ele é o cumprimento perfeito da lei, ele é o cumprimento perfeito da profecia. Ele que ensina a verdadeira forma de viver a lei, e é ele que realmente é o verdadeiro profeta que nos ensina com a sua prática esses divinos ensinamentos. Por isso que depois, no decorrer do texto, nós vamos ver que os discípulos, eles vão acordar, vão ter a contemplação daquela imagem, e eles vão ali, Pedro vai dizer: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja aqui o anseio de Pedro, que diz: é bom estar aqui. Isso significa o quê? Que era aprazível, era saboroso estar na presença de Jesus, de Moisés e de Elias. Essa é a experiência da paz interior. Essa é a experiência que nós precisamos aprender a viver dia após dia.
porque nós precisamos aprender a dizer: Mestre, é bom estar aqui, é bom estar te seguindo, é bom praticar a lei, é bom escutar os seus ensinamentos. Isso significa Jesus, Moisés e Elias. Por isso que precisamos ir crescendo nesse convívio para que possamos ter essas palavras de Pedro. E quando nós vamos tendo esse anseio e quando a presença de Deus se torna aprazível a nós, o Pai do céu ele vai confirmando a nossa fé. E o Pai do céu mesmo, ele vai confirmando no nosso coração: este é meu filho, o escolhido. Ele vai gerando convicção nessa nossa experiência diária. E depois ele diz: escutai o que ele diz. É justamente isso que acontece com a nossa vida. Porque nessa experiência de encontro pessoal com Deus, com Cristo, de vivência da lei, de escuta da palavra, dos ensinamentos proféticos, nós vamos crescendo cada vez mais na consciência e na convicção de que Jesus é o verdadeiro caminho, que Ele é Senhor e Deus da nossa vida. Nós vamos crescendo cada vez mais nessa experiência de realmente percebê-lo, aquele que é fundamental para a nossa peregrinação nessa terra. Aí nós vamos crescendo nessa convicção de consciência e coração e nos tornamos cada vez mais dóceis a escutar o que Ele diz. Nós começamos a se tornar cada vez mais dóceis à sua voz, às suas palavras. E aí sim, nós vamos dando passos largos para o crescimento humano e espiritual. Por isso que nós vemos nessa passagem da transfiguração essas realidades muito belas e muito importantes, porque essas realidades na nossa vida, elas são essenciais, porque Jesus ele quer nos dar uma verdadeira experiência com Ele, mas nós precisamos dar um passo de correspondência, de ir ao monte para rezar com Ele, de ir ao lugar onde Ele está presente, na Sagrada Escritura ou na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, diante dos sacrários. Esse é o Monte Tabor da nossa vida, para que ali possamos realmente ter essa experiência da transfiguração, do encontro pessoal e profundo com Deus. Aí sim, no nosso coração nascerá esse grande anseio: Mestre, é bom estarmos aqui. E aí sim nós seremos capazes de montar 3 tendas. Essas 3 tendas significam o quê? A tenda é o lugar da presença de Deus. Construir 3 tendas significa amadurecer a nossa vida interior, nos 3 âmbitos, no corpo, na alma e no espírito. Porque nós vamos permitindo com que Deus habite nessas áreas da nossa vida. Isso se dá pela conversão, isso se dá por essa experiência viva com o próprio Cristo. Essa experiência de participar antecipadamente da sua glória em sua transfiguração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.